Já pensou estar no final dos anos 60 e dar de cara com os seguidores de Manson e nessa hora perceber que já é tarde demais? Mas vocês querem um demônio, porque é o que vocês são. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Você provavelmente já ouviu falar de Charles Manson, não é mesmo? Ele foi o líder de uma seita hippie, autodenominada como a Família, e que tornou-se conhecido pela América e pelo resto do mundo. E agora vocês jogam esse reflexo de volta em mim e me trancam na penitenciária de vocês e podem dizer que o mundo tá melhor. E sua fama se deve principalmente pelo fato do assassinato da atriz Sharon Tate, que estava grávida, e outras 6 pessoas. Essa não é uma história nada santa para um homem que se denominava como a reencarnação de Jesus Cristo. Eu tenho estado na célula de vocês desde que eu tinha 8 anos. Eu nem sequer tenho um nome. O começo. Jovens conversam e dão risada, enquanto passam baseados um para os outros, depois de ingerirem um pouco de LSD. O cenário onde isso acontece é uma propriedade na periferia de uma grande cidade durante o fim da década de 1960, em um ambiente onde todos podem ser e fazer o que quiserem. A ideia é se desvencilhar do sistema que promove guerras como a do Vietnã. Essa poderia ser a descrição de uma cena hippie em qualquer local dos Estados Unidos naquele período, mas não é assim. Neste caso, a visão do Rancho Spé, nos arredores de Los Angeles, onde a família Manson morava, entre as suas peregrinações, roubos e assassinatos cruéis, todos liderados pelo Messias, Charles Manson. A prisão tá aqui na mente. Kathleen Maddox deu à luz a Charles Manson Myles Maddox em novembro de 1934, quando tinha apenas 16 anos de idade. O garoto nasceu em Cincinnati, no estado norte-americano de Ohio, mas passou boa parte da infância mudando de cidade, já que a sua mãe foi expulsa de sua casa quando descobriu a gravidez. Não bastasse as constantes mudanças, a relação entre a mãe e o filho não era boa. Em um episódio do seu livro Manson He's a One, sem edição em português, Charles relata que Kathleen chegou a propor a uma garçonete trocá-lo por uma caneca de cerveja. Por essas e outras, ele adotou o nome de seu padrasto, Manson, com o qual ficaria famoso. Notícias e documentos oficiais da época mostram que Manson era uma criança que já tinha uma infância marcada por comportamentos um tanto quanto questionáveis. Ainda menino, Charlie, como era chamado, foi enviado a um internato católico para crianças delinquentes, de onde fugiu eventualmente. O garoto se manteve longe de casa, vivendo com o que conseguia roubar de estabelecimentos locais. Passou por diversos reformatórios e detenções juvenis durante a infância, até ser preso pela primeira vez em 1951. Por indicação de um grupo de psiquiatras na prisão, conheceu sua primeira esposa e mãe de seu primeiro filho. Mas em 1957, a mulher decidiu que pediria divórcio e Manson tentou fugir da cadeia, só que não conseguiu. No ano seguinte, recebeu a permissão condicional, mas continuou cometendo crimes como roubos e até prostituição de uma jovem de 16 anos. Fora das grades, conheceu sua segunda esposa e a mãe de seu segundo filho, uma prostituta chamada Leona. Algumas autoridades da época acham que eles só se casaram para não poderem depor um contra o outro em um processo que sofriam naquele momento. Charles e Leona se livraram da prisão, mas não demorariam muito para que o rapaz fosse preso de novo, dessa vez em 1967. Quando foi libertado, em março de 1967, Manson havia passado mais da metade dos seus 32 anos da vida em prisões e centros de detenção. A intimidade com o encarceramento era tanta que os oficiais relatam que ele teria pedido até para permanecer na cadeia, pois lá se sentia em casa. Eu tenho estado na célula de vocês desde que eu tinha 8 anos. Eu nem sequer tenho um nome. Uma vez em liberdade, Charlie viajou a Berkeley, a São Francisco, recrutando membros para seu grupo, a maioria mulheres. A promessa de uma vida livre e alternativa se mostrou apelativa para diversos jovens, principalmente para Mary Brunner, que seguiu o homem mais velho, atraída por sua personalidade que, segundo ela, era magnética, e acabou tendo um filho com ele. Estes são alguns dos membros da família Manson em seu auge da popularidade.
Brunner chamou as amigas para participar do grupo, e com isso a seita começou a crescer. Após dias perambulando pelos entornos de Los Angeles, a apelidada família se fixou em um antigo set de filmagens, o Rancho Span. O destino era Los Angeles, por uma simples razão: Manson pretendia seguir carreira como músico, pois aprendera a tocar guitarra enquanto estava preso, e tinha certeza de que seu momento de fama chegaria. Graças a alguns contatos e a sua habilidade de persuasão, Manson tornou-se amigo de Dennis Wilson, da banda Beach Boys, que acabou gravando uma das composições do ex-presidiário, Says Twisted, e o título Never Learned to Net Love. A relação desse líder com a música era tão intensa que em 1968, quando os Beatles lançaram o álbum branco, ele teve certeza que havia entendido a mensagem escondida por trás da música Helter Skelter. Para Manson, a canção era um sinal de que suas teorias apocalípticas estavam certas. Ele acreditava que uma guerra racial estava prestes a acontecer. Teoria essa que sempre foi fortemente refutada pelos membros da banda britânica. Estudos da Universidade da Virgínia dos Estados Unidos indicam que ele contou a seus seguidores na época que os negros ganhariam a disputa e os membros da família governariam o que restou do mundo. Embora a ideia parecesse ótima para as pessoas participantes da seita, meses se passaram e não havia nenhum sinal de que os confrontos começariam em breve. Manson então prevera que os primeiros crimes seriam cometidos por negros contra brancos, até que no verão de 1969, quando sua carreira musical e suas conexões com Hollywood estavam enfraquecidas, o então denominado Messias convenceu o resto do grupo de que eles deveriam incitar a guerra. Mas como? Assassinando brancos ricos e influentes da cidade e incriminando o grupo da resistência negra como os Panteras Negras, que estavam em seu auge naquela época. Foi na madrugada de 9 de agosto de 1969 que Manson orientou seus pupilos, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kassab e Patricia Krinkel, a invadirem o número 10.050 da rua Cielo Drive e destruir totalmente quem estiver lá, da maneira mais cruel que puderem. E lá estavam a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, Jay Sebring, cabeleireiro e amigo e ex-namorado dela, a socialite milionária Abigail Fonger e seu namorado, o polonês Walvick Frank, e Steven Parent, um amigo do caseiro. Os 5 foram cruelmente assassinados com um total de 102 facadas, algumas deferidas quando as vítimas já estavam mortas. Para completar o trabalho, tentaram se livrar do crime. Os assassinos escreveram a palavra pig, que significa porco, com o sangue de uma das vítimas na porta da casa. A cena foi descoberta no dia seguinte e, como reportou a revista Time na época, era tão brutal que assustou até mesmo os policiais. A escolha do local para cometer essas atrocidades não parece ter sido aleatória. A propriedade era a antiga residência da atriz Candice Bergen e seu marido, o produtor musical Terry Melcher, que havia negado a Manson um contrato com um músico em sua produtora. O casal, porém, havia se mudado há pouco tempo dali, e quem adquiriu a casa foi a atriz Sharon Tate e seu marido, o diretor de cinema Roman Polanski, que estava na Europa na data do crime, gravando um filme. O caso LaBianca. Em 10 de agosto de 1969, na noite seguinte aos primeiros assassinatos, Manson e 6 membros da família deram continuidade ao plano. Dessa vez, Manson se juntou ao grupo porque, segundo testemunhos posteriores de seus cúmplices, ele achava que no primeiro episódio não houve pânico suficiente. A família dirigiu pelos bairros da região procurando possíveis vítimas, até que chegaram a uma casa onde haviam participado de uma festa um ano antes. A residência era de Lino LaBianca, o dono bem-sucedido de uma mercearia, e sua esposa Rosemary. O que aconteceu exatamente lá dentro não é claro até hoje, porque durante o julgamento os membros deram depoimentos contraditórios. Fato é que o casal foi brutalmente assassinado com um total de 67 facadas, nenhuma delas deferida pelo próprio Manson. Após as execuções, Krinkel escreveu a palavra war, que significa guerra, no estômago de Leno. Nas paredes da sala, ele escreveu morte aos porcos e levantem-se, foram escritos com o sangue das vítimas na porta da geladeira.
As investigações de ambos os assassinatos duraram meses, até que fossem relacionadas à seita. Na verdade, isso só aconteceu quando a gangue foi investigada por outros crimes, e seus membros então foram interrogados. O fato crucial, porém, foi a prisão de Susan Atkins. Ela decidiu se gabar-se para suas colegas de cela sobre ter participado dos casos de Tate e LaBianca, e então foi denunciada por elas pelas próprias companheiras. O relato da jovem era o elo que faltava para a polícia voltar a relacionar um dos crimes finalmente e associar então a família Manson. O julgamento dos participantes da seita foi um evento à parte. Os jovens acusados estavam no tribunal, contentes e de mão dadas, e cantando. Anos depois, as réis diriam que Charles as orientou a interpretarem para o público. Mesmo sem ter efetivamente assassinado nenhuma das vítimas nos casos Tate e LaBianca, Manson foi condenado à morte por manipular o grupo e fazê-los cometer os crimes. Charles Watson, Van Hatten e o resto do bando receberam a mesma pena. No entanto, o veredito foi alterado um ano após o fim dos julgamentos, em 1972, pois o estado da Califórnia baniu as penas capitais, substituindo por prisões perpétuas. Linda Casban foi inocentada e serviu como testemunha de acusação durante os processos. E depois? A família Manson virou um marco na criminologia. Para alguns especialistas, mostra a ambiguidade vivida durante o fim dos anos 60 pelos hippies. Os fatos viraram um mito no imaginário popular e deram a origem a diversas músicas, séries e até mesmo filmes, que entraram para a história da cultura popular. Como derrotar? Para a gente entender como derrotar uma pessoa que tão enigmática e tão magnética como uma própria seguidora descreveu Manson, a gente tem que entender que ele por si só ele é manipulador, o que é uma das principais características dos psicopatas. Então a primeira coisa que a gente deveria fazer na hora de tentar derrotar o Manson seria fazer com que ele ganhasse a nossa confiança. Ou seja, sim, iríamos participar dos assassinatos, mas iríamos utilizar a sua mesma estratégia. Um psicopata normalmente tem muito respeito por uma pessoa que pensa muito semelhante a ele. Então, quando fôssemos juntos cometer os assassinatos, faríamos a mesma coisa que ele. Ajudaríamos a amarrar, ajudaríamos a prender, mas não deferiríamos nenhuma facada nas pessoas. Assim, Manson veria que somos inteligentes, mas que mesmo assim estaríamos participando das coisas. Assim, conforme ele ganhasse confiança na gente, quando voltássemos para o sítio aos arredores de Los Angeles, em algum momento em que ficássemos sozinhos com Manson, convidaríamos ele, e apenas ele, para ir fazer mais um crime. Estando apenas vocês dois, Manson provavelmente ficaria angustiado e até poderia pensar em alguma coisa para ser contra você. Por isso é muito importante ter frieza nesse momento. Afinal, estamos lidando com um psicopata com grande poder de convencimento. Assim, no momento em que fôssemos atacar alguém ou que ele fosse agarrar alguém para conseguir amarrar, nós então deferiríamos um ataque contra ele. Assim, deferindo o ataque, conseguiríamos atacar Manson. E assim derrotaríamos o insano Charles Manson, um dos maiores psicopatas da história dos Estados Unidos. E eu vou ficando por aqui e até a próxima!